Hoje vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Esperança da Humanidade. Atualmente, toda a humanidade está em uma grave situação, sofrendo por uma doença que é causada por um vírus mortal. Isto se soma a muitos desastres naturais que também vêm ocorrendo. Mesmo neste último verão, na Coreia, houve uma grande quantidade de danos causados por tufões e enchentes. Parece que este ano houve significativamente mais desastres naturais do que nos anos anteriores. Na América, mais de 10.000 relâmpagos provocaram grandes incêndios nas montanhas em toda a Califórnia. Tem sido quase impossível apagar os incêndios, mesmo que incontáveis bombeiros tenham sido enviados de todo o país. Foi reportado que os incêndios podem não ser controlados até que neve este ano. Além disso, furacões mais fortes do que antes atingiram a costa leste. Já que muitos desastres naturais e doenças estão continuamente acontecendo, a economia foi severamente afetada. Aqueles que trabalham para ganhar salários diários estão preocupados em como colocar a comida na mesa, já que eles não estão podendo trabalhar. Todos esses problemas se tornaram um catalisador e causou até protestos. Vendo as notícias do mundo, não podemos deixar de pensar que o futuro da humanidade é sombrio. Também foi noticiado por toda a mídia que a célula do coronavírus resistiu a ser perfurada por uma agulha microscópica até 100 vezes. Isto é o mesmo que caso uma pessoa fosse atingida com uma lança 100 vezes, ainda continuasse viva sem nenhum ferimento. Eles até tentaram aquecer o coronavírus a mais de 90 graus Celsius, mas o vírus não foi afetado de forma alguma. As pessoas se perguntam, os humanos podem se livrar completamente da Covid-19? Esse tipo de notícia trágica pode ser ouvida cada vez a cada dia. Eles dizem que a mudança climática está piorando também. Neste ano, na Coreia, eu me recordo claramente que choveu sem parar por 2 meses. Foi noticiado que isso foi causado pelo aquecimento global. As geleiras no Ártico estão derretendo a uma velocidade tremenda. E a neve permanente nas montanhas está derretendo, por isso está mais escassa em todo o mundo. Tem sido relatado que a Terra está perdendo sua função reguladora que controla a temperatura. Por isso, o futuro da Terra é incerto. Essa é a realidade da situação que estamos vivendo agora. Porém, não temos Deus Pai e Deus Mãe, que são a esperança da humanidade? E se não tivéssemos Deus Pai e Deus Mãe em nossas vidas, que tipo de vida estaríamos tendo agora? Não vamos viver apenas pelas coisas terrenas, que são temporárias e desaparecem, mas pensemos mais uma vez sobre a grande glória e alegria que é viver servindo o Pai e a Mãe em Sião. Vamos marchar com mais alegria para as coisas do eterno reino dos céus. Vejamos juntos uma palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem era a esperança da humanidade na época do Pai? Era Deus Jeová. Na época do Filho, a esperança da humanidade era Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, cujos corações estão profundamente feridos e que são oprimidos. Dessa forma, Deus veio a esta terra na época do Filho e se tornou a esperança da humanidade. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados.
Então, quem é a esperança da humanidade nesta época do Espírito Santo, na qual estamos vivendo? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem... O que eles dizem? Vem. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E no livro do Apocalipse, capítulo 22, o que o Espírito e a noiva dizem? Eles dizem: Vinde a nós. Vinde a nós, vós que estáis com sede e sofrendo pesado jugo. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesta época do Espírito Santo, devemos colocar a nossa esperança apenas no Espírito e na noiva. As coisas desta terra desaparecerão depois de pouco tempo. Mesmo que alguém tenha milhões de dólares, independente de quanto eles tenham, a glória deles não dura nem 100 ou 200 anos. Tudo é temporário. Depois de um tempo, quando ficam velhos, eles apenas passam para os seus descendentes. Porém, já que não é algo que eles conseguiram com seu próprio trabalho duro e esforço, os seus descendentes facilmente perdem a herança e ela se torna propriedade de outra pessoa. Nada nesta terra dura para sempre. Por isso, a fim de dar a esperança para a humanidade, Deus disse, com o nome de Jeová, na época do Pai, e com o nome de Jesus, na época do Filho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nesta época do Espírito Santo, Deus está chamando a humanidade, dizendo, venham ao Espírito e à noiva. Se tivermos esperança pelo reino dos céus, não vamos nos apegar nas coisas desta terra, mas coloquemos nosso coração nas coisas do céu. Hoje eu estou vivendo uma vida que merece retornar ao céu? Eu estou andando no correto caminho da fé? Devemos pensar assim, para que possamos refletir sobre nós mesmos. Na época atual, devemos ter a fé que nos guia para a salvação da nossa alma. A fim de irmos ao Espírito e à noiva, precisamos saber quem são o Espírito e a noiva. Quem são eles? Qual é o sinal que eles trouxeram a esta terra enquanto habitam entre nós? Devemos saber todas as respostas para essas perguntas. Vamos para o Salmo de número 132, verso 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Sião é o lugar que Deus escolheu. Deus escolheu Sião para fazê-la de sua morada para sempre e eternamente. Além disso, já que Deus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos que estáis com sede, venham. Não devemos ir para o lugar onde Deus habita? Deus disse, venham. A fim de encontrar Deus, que é a esperança da humanidade, devemos ir para onde Deus está. Não podemos encontrar Deus por meio de uma vaga teoria ou ideia que vem apenas de nossas mentes. Ao contrário, devemos retornar para o lugar que Deus indicou por meio das profecias. Devemos ser o povo que pode discernir se estamos ou não no lugar profético ou apenas em um prédio comum. 2000 anos atrás, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Isso foi profetizado no livro de Zacarias, capítulo 9. Aqueles que estavam adiante e atrás de Jesus gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles louvaram Jesus e estenderam suas vestes para ele no caminho em que passava. Muitas pessoas o louvaram. Porém, os que estavam ali não perceberam que o jumentinho no qual Jesus estava montado já tinha sido mostrado na profecia.
Eles estavam alheios ao fato de que a obra que Jesus estava fazendo era para cumprir uma parte da profecia. Eles não entenderam, nem compreenderam que eles estavam no lugar profetizado. Hoje, estamos nos encontrando com Deus, que é a esperança da humanidade. No entanto, há pessoas que estão perdendo seu tempo, não compreendendo quão incrível é realmente se encontrar com Deus. O que a Bíblia nos diz sobre o lugar onde Deus, a esperança da humanidade, habita? A Bíblia diz que é Sião. Sião é a sua habitação para sempre. Se quisermos nos encontrar com Deus, devemos ir para Sião e buscar a Deus lá. A fim de encontrar a Deus, que é o futuro e a esperança para toda a humanidade, o lugar para onde devemos ir é Sião. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida. Como é chamada a cidade das nossas solenidades? Profeticamente, é Sião, a igreja que guarda as festas de Deus. O lugar onde as festas são celebradas e onde está reunido o povo que guarda as festas é Sião. Neste momento, estamos reunidos juntos neste lugar profético onde Deus habita. Todos vocês vieram a este lugar a fim de encontrar e conhecer a Deus, que é a esperança da humanidade. Isso não é verdade? Deus disse que Ele estaria conosco em Sião para sempre. E estamos em Sião, onde Deus está conosco. Vamos continuar com o versículo 21. Mas o Senhor ali, a que lugar ali se refere? Sião. Nos será grandioso. Fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora, as tuas enxárcias estão frouxas. Não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos. Até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, aqueles que habitam em Sião, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Eles receberão o perdão de pecados. Por isso toda a humanidade deve colocar a sua esperança apenas em Deus. Nossas vidas são curtas e passam rapidamente. Parece que foi ontem que estávamos com 20 anos, mas agora estamos com 30. Parece que foi ontem que estávamos com 30 anos, mas agora estamos com 40. Parece que foi ontem que estávamos com 40 anos, mas agora estamos com 50, 60, 70 anos. Nossas vidas passam em um momento. Tudo passa rapidamente. Essa é a realidade das nossas vidas. As pessoas são como o garoto do conto de fadas, que corria atrás do arco-íris todos os dias para pegá-lo. O garoto dizia, o arco-íris está em cima da montanha, então eu preciso chegar na montanha para encontrá-lo. Assim, ele saía correndo, mas então o arco-íris estava em cima do oceano. Ele então dizia, eu apenas preciso ir até ao oceano para pegar o arco-íris. Ele correu atrás do arco-íris por toda a sua vida, mas nunca pôde pegá-lo. Deus já não disse, no livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, que não podemos pegá-lo? Está escrito, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Devemos colocar a nossa esperança no eterno reino dos céus. Porque Deus preparou o eterno mundo para nós, onde não envelhecemos, e onde não há morte ou dor, ou angústia ou tristeza, devemos colocar a nossa esperança no céu. Mas, às vezes, nós balançamos e colocamos nossa esperança nesta terra. Nós facilmente caímos na angústia e no sofrimento. Irmãos e irmãs, não devemos apenas buscar as coisas desta terra só porque são visíveis aos nossos olhos. Pense sobre o arco-íris que podemos ver, mas não podemos pegar. É por isso que Deus fez com que o autor do livro do Eclesiastes escrevesse o seguinte, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A partir deste momento, a humanidade deve colocar a sua esperança em Deus, que realmente existe e quem podemos encontrar. Não devemos focar os nossos olhos apenas em nossa vida física, mas sim no eterno reino dos céus. Precisamos entender claramente e olhar para Deus, que veio a esta terra para perdoar os nossos pecados. É importante que o busquemos e o encontremos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Há 2000 anos, Deus nos disse para irmos até Ele. Ele não está nos dizendo a mesma coisa na época do Espírito Santo? Venha e me encontre. Porém, muitas pessoas não colocam a sua esperança em Deus, mas sim em coisas terrenas como a fama, relacionamentos amorosos com o gênero oposto ou coisas materiais. Muitas pessoas gastam o seu tempo correndo atrás de coisas vãs, como o garoto que corria atrás do arco-íris. Quando Salomão refletiu sobre a sua vida, ele disse: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eu tive muitas concubinas, muitas riquezas, abundância de conhecimento e grande fama. Mas, no fim, tudo isso era vaidade. Ele enfatizou que o povo que teme a Deus e guarda os seus mandamentos está vivendo de forma correta. É por isso que devemos encontrar em Sião o Espírito, que é o nosso Pai Celestial, e a noiva, que é a nossa Mãe Celestial, e que são a esperança da humanidade. Também temamos o Pai Celestial e a Mãe, e vamos ao reino dos céus, seguindo a sua liderança. Por que precisamos fazer isso? Deus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e deixou um exemplo profético para nós. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. No capítulo 9, versículo 1 está escrito: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Que tipo de autoridade ele tem? Para perdoar pecados. Jesus quis ensiná-los que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. É por isso que ele disse: estão perdoados os teus pecados. Embora fosse mais fácil dizer: essa doença foi tirada de você, ele disse: estão perdoados os seus pecados. Por que estamos vivendo nesta terra? Não é por causa dos nossos pecados que fomos expulsos a esta terra e temos que viver essa vida física? Então, somente quem pode tirar os nossos pecados e nos dar o perdão de pecados é somente Deus. Deus é a esperança de toda a humanidade. Não estamos vivendo nesta terra apenas para ter dinheiro, desfrutar de fama ou ter mais conhecimento do que os outros. Mesmo que alguém tenha acumulado todo o conhecimento nesta terra, isso não pode ser comparado com o céu. É por isso que Salomão disse: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Embora ele tivesse grande sabedoria, riqueza, autoridade e fama, isso significa que, no fim, tudo será em vão. Porém, as pessoas que nasceram nesta terra ainda andam nesse caminho, buscando por essas coisas, porque elas não compreenderam ainda que são vaidades. Irmãos e irmãs, devemos ir a Deus, a esperança da humanidade, respondendo o seu chamado. Devemos ter orgulho do fato de que viemos a Deus e habitamos em Sião. Estamos vivendo a vida mais correta e do padrão mais alto
em toda a humanidade. O nosso objetivo é viver no céu. Se a nossa vida na Terra terminar, isso não significa que toda a nossa vida acabou. Deus disse, por favor, entenda que embora eu esteja em carne e seja conhecido pelas pessoas como o filho de um carpinteiro, eu sou aquele que tem autoridade de perdoar os seus pecados. A mesma história está escrita no Evangelho de Lucas também. Vejamos essa passagem. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, Estão perdoados os teus pecados, ou Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Irmãos e irmãs, hoje em dia, as pessoas consideram Jesus como alguém muito extraordinário. Porém, naquela época, ele não foi tratado diferente de outras pessoas. Ele estava em carne e na mesma situação que todos os outros. As pessoas da época se perguntavam, O seu pai não é um carpinteiro? E sua mãe não é Maria? Todos os seus irmãos estão aqui. Naquela época, era assim que ele era comumente visto. Hoje em dia, as pessoas sabem quem Jesus é em sua natureza. É por isso que elas o servem. Elas entendem que ele é Deus que veio à Terra na época do Filho. Porém, ele era apenas uma pessoa comum aos olhos das pessoas daquela época. Aos seus olhos, ele não era considerado como mais do que isso. Porém, ele veio com que tipo de autoridade? Eu quero que saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados da humanidade. É por isso que Jesus disse, Teus pecados estão perdoados, embora fosse mais fácil dizer, levanta-te e anda. Foi porque ele queria nos ensinar que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Qual notícia vocês acham que seria a mais alegre para os pecadores que pecaram no céu e foram expulsos para a terra? O Deus que perdoa pecados é a esperança da humanidade. Ele está conosco aqui em Sião. Deus veio à Terra com a autoridade de perdoar os pecados e com a autoridade de nos abençoar com a vida eterna. Devemos dizer a todas as pessoas, venham para Sião, a igreja de Deus, onde o Espírito e a noiva habitam, e onde as festas de Deus são celebradas. 2000 anos atrás, quando as pessoas consideraram Jesus como um mero homem, os apóstolos foram e testificaram com coragem. Creia no Senhor Jesus, então você e sua casa serão salvos. Hoje em dia, as pessoas dizem isso com confiança, porque há muitas pessoas que acreditam em Jesus. Porém, naquela época, eles eram rotulados como a seita dos nazarenos quando eles diziam isso. Agora, nós estamos na mesma situação. A nossa igreja é a igreja que Deus estabeleceu, e nós servimos a Deus. Esta igreja foi profetizada, e por meio dessa igreja, as profecias estão sendo cumpridas a cada momento. Porém, as pessoas apenas acham. Eles estão apenas dando algum tipo de culto e se reunindo em um prédio comum. Isso não é nada de especial. Deus está conosco e nos dá o perdão de pecados. Onde mais na terra as pessoas recebem essa bênção? Aqueles a quem Jesus diz, seus pecados estão perdoados, são as pessoas mais abençoadas da terra. Irmãos e irmãs, a esperança da humanidade é o nosso Deus.
Nossa esperança não está na vacina que pode eliminar a Covid-19, nem em um médico, ou na Polícia Nacional, ou em um rei, ou em qualquer político. Nosso Deus é a nossa única esperança. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Espírito e a noiva dizem, venham todos. Eles dizem, apenas venham, porque a esperança da humanidade é Deus. Aqueles que conhecem a verdade entendem que o seu futuro pode ser brilhante e glorioso ao viver de acordo com as palavras da Bíblia. Mesmo que as pessoas ao nosso redor não estejam seguindo esse caminho, já que elas ainda não o encontraram, nós, que encontramos o caminho da justiça, devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos Deus, que é a esperança da humanidade. Não devemos nos orgulhar disso? Vamos nos orgulhar muito disso. Quem quiser receber o perdão de pecados, a salvação e ir para o céu, deve ir para Sião, onde Deus habita. Vamos ser aqueles que pregam corajosamente dessa forma. A nossa igreja não é onde o Espírito e a noiva, que são a esperança da humanidade, habitam. Vamos testificar com coragem sobre o Espírito Santo, o Pai Ansanron e a Mãe Nova Jerusalém Celestial, e proclamar com confiança a todos para virem a Sião, onde eles habitam. Eu espero que possamos salvar toda a humanidade ao pregar em Samaria e até os confins da terra com o poder do Espírito Santo em nosso coração. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.